Olá, eu me chamo Everton, estou aqui para iniciar a apresentação da disciplina Fundamentos de Geologia do Petróleo. Tem como docente a professora Rosinei Araújo Martins, os discentes Everton Melo de Araújo, Romulo de Araújo Oliveira, Walter de Melo Martins e Vitor Hugo da Silva. O nosso grupo ficou responsável pelo tema trapas. Aqui eu vou trazer a definição e uma breve classificação dos tipos de trapas. Definição. Também conhecida como armadilhas, as trapas são estruturas geológicas que permitem a acumulação de óleo ou gás, exigidas na última etapa do processo de formação do reservatório, sendo a rocha ou o conjunto de rochas que deverá ser capaz de aprisionar o petróleo após sua formação, evitando que ele escape. Em resumo, a trapa é aquele espaço na qual fica armazenado o óleo e o gás para que ele não saia para a atmosfera, para o meio ambiente. E até mesmo para outras formações rochosas. Faz com que ele fique acumulado naquele determinado espaço. Classificação. As trapas são classificadas inicialmente em estruturais, que são formadas por uma deformação na camada de rocha e contém os hidrocarbonetos, sendo consequência de processos estruturais no geológico. As trapas estratigráficas são formadas quando outros leitos selam leito reservatório ou quando alterações de permeabilidade no próprio leito do reservatório. Armadilhas estratigráficas podem formar-se contra quaisquer superfícies mais jovens ou mais leves. E, por último, as trapas hidrodinâmicas ou mistas. Trata-se de um tipo menos comum de trapa. São causadas por diferenças na pressão da água que estão associadas com o fluxo de água, criando uma inclinação de contato entre hidrocarboneto e água. E assim é que eu finalizo a introdução do nosso trabalho com a classificação. Muito obrigado. Olá, gente. Dando aqui continuidade ao nosso trabalho, né, com o tema trapas, né? Esse tema trapas já é um pouco relacionado com trapaça, né? Esconder algo ou algo parecido, certo? Então temos aqui 4 imagens, né? Que eu vou explicar aqui para vocês qual é o sentido de trapas, né? E isso tudo relacionado e deve ser relacionado, né? A trapa sempre vai estar relacionado com rochas selantes, certo? Pois aqui temos o tipo de trapa anticlinal, tipo de trapa de falha, tipo de trapa de pensamento e tipo de trapa de domo salino, certo? Vou explicar para vocês cada um deles e vai ficar um pouco melhor de vocês poderem compreender, certo? Para início de conversa, né, o petróleo ele geralmente não, ele é sempre encontrado em uma profundidade um pouco elevada, certo? Abaixo do solo, pois ele lá, com o decorrer dos anos, né, do tempo, a matéria orgânica vai sendo decomposta e vai se transformando em petróleo, certo? Por isso que a origem do petróleo é de matéria orgânica. Então esse material ele é um pouco denso, para ser mais sincero, é bastante denso. E aí ele precisa ter uma digamos assim, uma barreira para que esse petróleo ele não vá e suba até a superfície e depois seja decomposto. Para isso é preciso que haja algo, uma barreira, e nada melhor do que uma barreira chamada de rocha selante, que são rochas sedimentares, certo? Parecido como para ficar algo mais parecido, mais fácil de compreensão de vocês, como se fosse aquelas rochas granito, mármores, etc., né? São tipos de rochas sedimentares. E aí, para se encontrar o petróleo, por isso que o pessoal que faz a prospecção do petróleo, eles sempre vão procurar onde tem alguma bacia sedimentar. Por isso que aqui no nosso estado tem uma bacia sedimentar, né?
E aí lá é onde foi encontrado e é retirado, agora não está sendo mais extraído, né, petróleo de lá, mas foi por muito tempo o maior produtor de petróleo em terra do Brasil, aqui o nosso estado. Então lá, como tinha a bacia sedimentar, foi procurar petróleo lá e encontrou. Então assim, o pessoal que faz a prospecção do petróleo, eles não vão procurar petróleo em qualquer local. Primeiro eles precisam de algumas pistas que pode ser que encontre petróleo ou não. Então a primeira dela é procurar onde tem a bacia sedimentar, porque a questão da bacia sedimentar vai ter rochas sedimentares e esse tipo de rocha é ideal para o aprisionamento do petróleo, e é isso que vai gerar a trapa, porque a trapa é o sentido de aprisionar o petróleo, fazendo com que o petróleo não seja invadido até a superfície e posteriormente decomposto. Então, aqui temos um exemplo clássico e claro, certo? Como a trapa anticlinal. Então, com o decorrer do tempo, a formação do petróleo foi sendo feita, né? A formação do petróleo foi sendo decomposto em matéria orgânica e posteriormente produzindo petróleo. E aí, com o passar do tempo, essa rocha sedimentar ela vai se curvando e vai fazendo uma forma de bacia, certo? Então, essa forma de bacia vai fazendo com que o petróleo, ela não, porque a tendência do petróleo é o quê? Como a pressão é muito grande em cima dele, a tendência é subir. Então, como aqui temos uma rocha selante por cima dele, do petróleo, e vejam que essa figura aqui, essa imagem é um exemplo, mas ponham na mente de vocês que esses reservatórios de petróleo são gigantescos reservatórios, onde tem milhões e milhões de metros cúbicos de petróleo, e aí esse petróleo, quando é encontrado, por isso que a tendência dele é estar em uma grande pressão. E a tendência de que ele seja, que quando eles perfuram aqui um poço, ele faça com que esse petróleo vá até a terra e seja evadido. Mas não é daquela forma que quando eles encontram petróleo, que a gente vê nos filmes, em alguns locais aí da internet, que o petróleo sai como se fosse uma mangueira, como se fosse descoberto um poço de água, que a água sai evaporando, sai a longas alturas, né? Não é assim, certo? Tem que ser controlado, porque senão há um desperdício de petróleo. Então, o petróleo, quando é perfurado, o poço, ele tem que ser controlado, né? A vazão, para que não seja jogado petróleo no meio ambiente de toda forma, certo? E por isso que há um grande controle. E há um grande controle mais ainda quando é dentro do mar, né? Porque não pode ser, se fosse dessa forma, o petróleo sairia para dentro do mar, poluindo os mares, né, e os oceanos, certo? E matando os animais também, certo? Então, voltando aqui ao tema, tipos de trapas. A trapa anticlinal é isso. Temos aqui o acúmulo de petróleo e aí temos uma rocha sedimentar, né? Isso aqui uma grande quantidade de rocha sedimentar que se uniram ao longo do tempo e foram se formando um reservatório de petróleo, né? Por isso que chama o nome rocha selante, porque ela sela, ela é impermeável, ela não passa petróleo. Por isso que também não vai ser, o pessoal da prospecção de petróleo não vai procurar petróleo em outro tipo de rocha, porque sabe que outros tipos de rochas, né, não vai prender o petróleo. O petróleo vai passar por ela devido à sua alta pressão e vai chegar até a superfície e depois vai ser decomposto, certo? Então esse é um exemplo de trapa anticlinal. Temos também a trapa de pinçamento, que com o decorrer dos anos, né, do tempo, vai sendo criado esses pequenos coágulos de petróleo, mas aqui também põe na mente de vocês mais uma vez que são grandes quantidades de petróleo, que fica todo rodeado de mecha de rocha sedimentar. E aí com o tempo vai ficando nesse formato aqui, e aí é um pouco mais trabalhoso do pessoal da prospecção descobrir essas fendas e consequentemente o petróleo que é ali encontrado, certo? E também a parte que mexe um pouco com a trapa de falha, que com o decorrer do tempo essa rocha vai se movendo num sentido ou no outro, né? E aí vai fazendo com que fique uma rocha sedimentada de um lado, do outro, e fique o coágulo, né, de petróleo fique preso como uma espécie de pinça, com uma pequena quantidade menor de petróleo, mas que ainda é muito petróleo, certo? Mas é bem menor do que se comparado a esse tipo aqui da trapa anticlinal, que geralmente são grandes quantidades imensas quantidades de petróleo, certo?
Temos também a trapa de falha, que são as rochas, né, sedimentares, né, com o decorrer do tempo, essas rochas vão acontecer falha, ou seja, essa rocha sedimentar que era mais aqui em cima, ela vai descer, ou vice-versa, essa rocha que era aqui mais embaixo vai subir, e aí vai com que fique fechado aqui de todos os lados, né? Ou seja, esse petróleo ele não tem como descer devido à sua pressão elevada, e a tendência é subir. Só que para subir temos aqui uma rocha sedimentar bloqueando seu caminho, e aqui outra rocha sedimentar bloqueando também o seu caminho. E aí não tem como passar para chegar aqui na superfície, certo? Então aqui é um tipo de falha, e aí vai aprisionar esse petróleo, e aí o pessoal da prospecção vai chegar aqui, vai fazer a sua prospecção, que é jogar algumas dinamites, explodir, né? E aí, de acordo com os sinais recebidos de retorno, eles vão saber se ali tem um local onde está acumulado petróleo ou não. E se estiver acumulado, eles vão também saber qual a profundidade e geralmente agora eles têm até uma possibilidade de até descobrir a quantidade aproximada de petróleo que ali existe naquele poço, certo? Ficou bem mais sofisticado, né, a prospecção de petróleo de um certo tempo para cá, né? A questão do petróleo não é tão longe, né? Não é algo de muitos anos, digamos assim, de séculos atrás, mas ela foi uma das áreas que se desenvolveu bastante, né? Como a gente pode ver hoje é extraído petróleo até em altas profundidades abaixo do mar. Então, assim, é algo que se estudou bastante e continua sendo estudado bastante, e a tendência é que seja reduzido esses estudos, né? Não devido à questão de que falte mais algo para ser descoberto, porque sempre falta, sempre há necessidade de estudos em qualquer área, em qualquer setor. Só que a gente, como a gente sabe, né, a questão do meio ambiente é bastante discutida, e aí já estão se estudando, né, novas fontes de energias renováveis, né? Dentre elas as fontes alternativas, né? E temos também a trapa de Dom Salino, que o sal também, né, a grande quantidade de sal, eles aprisionam bastante porque também é muito denso, e aí e faz com que o petróleo não passe por ela, e aí vai gerar uma nova trapa, né, de petróleo. Ou seja, temos aqui a rocha selante, temos aqui o Dom Salino, e aí o petróleo fica preso aqui, ele não consegue subir nem ir para o lado, né? Porque tem um domo salino. Então esse tipo de trapa aqui também é bastante comum. Inclusive lá no pré-sal temos bastante desse tipo aqui de trapa, né? Então assim, põe na mente de vocês que quando o prospectador, né, o pessoal que faz a prospecção de petróleo, ele vai atrás de petróleo, ele vai atrás dessas fendas onde estão acumulados os petróleos. Então, primeiramente, precisa ter a rocha selante, que são características de rochas sedimentares. Por isso que se é procurado, primeiramente, petróleo em bacias sedimentares, para depois... Ah, tem bacia sedimentar? Beleza, tá tudo ok. Então agora a gente vai poder fazer a prospecção aqui. Aí começa a fazer os estudos, fazer a prospecção, e aí se encontrar algum reservatório de petróleo ou de gás, né, que às vezes, muitas das vezes antigamente o pessoal ia procurar, achava a rocha sedimentar, beleza, ia fazer a prospecção, achava um reservatório desse aqui, uma trapa dessa, por exemplo, beleza, então aqui tem uma trapa, fazia os estudos lá, tinha uma trapa, e quando ia perfurar o poço, e aí fazia a perfuração todinha do poço, quando perfurava, abaixo só tinha gases, ou só tinha água, por exemplo, porque antes eles não conseguiam identificar o que era que tinha na trapa, né? Eles identificavam que tinha uma trapa, que tinha um reservatório ali muito grande de um composto, de uma substância, mas não conseguiam identificar qual era a substância, se era gás, se era água, se era petróleo. E aí, com os estudos foram avançando, os estudos foram ficando mais eficazes e a prospecção ficou bem mais criteriosa e mais eficiente. E agora fazem com que seja descoberto e geralmente até a quantidade de petróleo. E aí, quando eles fazem a perfuração, eles identificam se há a possibilidade de extrair o petróleo dali ou não. Muitas das vezes eles fazem a perfuração e quando chegam lá veem, né, que a quantidade de petróleo não é tão grande o suficiente para que vale a pena de
de extrair aquele petróleo dali. Então eles perfuram e fazem a completação do poço, que a completação é fechar o poço, né? Eles fazem a completação e fecham o poço e partem para outro local para ir em busca de petróleo, tá certo, gente? Olá, meu nome é Rômulo e vou dar continuidade na apresentação do trabalho que tem como tema trapas e vou falar do subtema alteração do petróleo na trapa. Vou falar um pouco sobre a introdução do assunto. A composição do petróleo que chega à trapa depende essencialmente da natureza da matéria orgânica e da evolução do processo de geração e migração. Esta composição, entretanto, pode ser alterada na trapa por uma série de processos de alteração, que é o craqueamento térmico, o deasfalting e a biodegradação. O craqueamento térmico é consequência do aumento da temperatura do reservatório devido à subsidência, mudança do gradiente geotérmico ou influência de intrusões ígneas. O processo de degradação térmica do petróleo também pode ser descrito pelas formulações clássicas da cinética de primeira ordem, sendo controlado pela temperatura e pelo tempo. O craqueamento resulta no aumento da proporção dos hidrocarbonetos leves às expensas dos compostos mais pesados. Agora eu vou falar sobre o processo de deasfalting. O processo de deasfalting consiste na precipitação dos asfaltenos causadas pela dissolução de grandes quantidades de gás ou hidrocarbonetos leves no petróleo acumulado. Esses hidrocarbonetos leves podem se formar na própria acumulação, pelo efeito do craqueamento térmico, bem como resultar de um segundo pulso de migração secundária que atingiu um reservatório. A biodegradação é o processo de alteração do petróleo pela ação de bactérias. A biodegradação do petróleo está normalmente associada ao influxo de água meteórica no reservatório, uma vez que as bactérias que consomem o petróleo são principalmente aeróbicas, dependendo, portanto, do oxigênio e nutriente trazido pela água. O consumo dos hidrocarbonetos pelas bactérias é seletivo, seguindo, de modo geral, a seguinte sequência: alcânidos normais, seguidos pelos ramificados cíclicos e, finalmente, os hidrocarbonetos aromáticos. A perda preferencial dos compostos mais leves resulta no aumento da densidade e da viscosidade do óleo acumulado. Boa tarde, eu me chamo Vitor. Vou falar um pouco sobre cálculo de reserva e métodos de produção. Os cálculos de reserva servem de parâmetro para avaliar a extensão das ocorrências minerais e cálculos iniciais de potencial econômico da exploração. Existem três tipos de cálculo de reserva. A reserva inferida, que consiste em informações visuais, básicas e superficiais obtidas pelo trabalho de campo. Com as informações, o geólogo determina especulativamente a extensão da ocorrência e a possível profundidade. A reserva indicativa, nesse tipo, o geólogo já realizou alguns estudos mais aprofundados, como algumas análises químicas e determinação do teor da concentração do minério, nesse caso, o petróleo. Em alguns estudos de determinação da espessura da ocorrência e uma tentativa de delimitação da ocorrência com maior cautela. A definição, basicamente, da delimitação da área. E a reserva medida. Esta etapa já houve um maior investimento nos estudos e o geólogo já tem a capacidade de determinar o volume de minério na rocha com maior precisão, permitindo então prever com maior confiabilidade o retorno financeiro causado pelo início do processo de exploração mineral. A produção, vou falar agora um pouco sobre os métodos de produção. A produção de petróleo em escala industrial pode ocorrer de dois modos: em terra, que é chamado de onshore, e no mar, que é chamado de offshore. Vou falar um pouco sobre a produção onshore e logo em seguida sobre a produção offshore. Para a produção onshore é usado um processo de elevação artificial através de bombeamento mecânico com a vareta de sucção, usando uma unidade de produção apelidada no Brasil de cavalo de pau ou cabeça de cavalo. Já na produção offshore, plataformas em alto mar são fixadas ou com tubos de aço de construção naval
ou ancoradas por cabos de aço. Equipamentos submarinos ou subsea, também são chamados, são utilizados para trazer o petróleo dos poços no solo marítimo, que são perfurados até alcançar os reservatórios em até alguns quilômetros de profundidade até as plataformas. Bom, gente, vem aqui concluir o nosso trabalho, né, com as considerações finais. Trabalho esse que teve como tema trapas, né, e a gente pôde ver, né, durante nossa apresentação, que a trapas é uma espécie de esconderijo do petróleo, né, onde fica acumulado uma grande quantidade de petróleo, uma grande geralmente, né, ou pequena, e aí o pessoal da prospecção do petróleo vão em busca desses locais, dessas valas, digamos assim, dessas fendas, onde estão escondidas as jazidas de petróleo. E aí a gente conclui com isso a nossa apresentação e esperamos que tenha ficado muito boa a compreensão de vocês, e qualquer dúvida estamos aqui para poder saná-las da melhor forma possível, certo? Então, só retornando, o nosso trabalho é composto pelo colega Everton, Rômulo, eu, que sou Walter, e Vitor Hugo, certo? E, bem, com relação às referências, né, a referência que a gente utilizou foi basicamente o texto básico que a professora disponibilizou lá no SWAP, né, que é a introdução à geologia do petróleo, e como tema, né, a gente se baseou no capítulo de trapas, certo? No capítulo 6, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima.